Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos vocês que vão nos acompanhar, nos assistir nesse sábado às 20 horas aqui de noite no Japão, na Igreja Evangélica Unidos com Cristo, Assembleia de Deus, aleluia. Você é nosso convidado especial para que nós possamos meditar junto na palavra do Senhor nesse sábado aqui no Japão. Seja muito bem-vindo em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus. Quero iniciar já fazendo uma oração para que nós venhamos nos acompanhar aqui na palavra do Senhor, aleluia. Então curva a sua cabeça, fecha os teus olhos. Pai amado, Pai querido, Pai de poder e glória, Pai de maravilha, nós te amamos, te adoramos, bendizemos o teu santo e glorioso nome, Senhor. Precisamos do Senhor, necessitamos do Senhor, meu Pai. Meu Deus, nessa noite que nós vamos falar da tua palavra, que é viva e eficaz, que venha, Senhor, tocar no coração dos teus filhos que vamos assistir, vamos acompanhar, nas nações, Senhor, que vamos acompanhar, meu Pai, aqueles que estão no presídio, no asilo, aqueles que estão nos leitos hospitais, todos que vamos acompanhar, que a tua palavra, Senhor, meu Deus, com a tua unção poderosa, toque na vida dessas pessoas, para que eles possam entender que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, aleluia, glórias ao teu nome, Senhor. É com muito, meu Pai, clamor, Senhor, é com muito, Senhor, meu Deus, amor que nós pregamos a tua palavra aqui no Japão para essas vidas, meu Pai. É em nome de Jesus, Senhor, mas para nós todos é um privilégio para que nós venhamos, meu Deus, levar a palavra a esse povo, a essa nação japonesa, e esse povo venha se converter nas tuas mãos e no teu poder. É em nome de Jesus que nós pedimos essa noite, te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Glória a Deus. Glorificado e exaltado no Senhor. Vamos já iniciar com Salmos, a introdução do culto, com a pastora Glória, versículo 1, Salmos 32, versículo 1 ao versículo 11. Vamos ler com ela, tá? Aleluia. E vamos acompanhar a palavra do Senhor em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Boa noite, a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos aqui do Japão. Boa tarde e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos de Moçambique. E bom dia e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos do Brasil. Amém? Glória a Deus. Deus é maravilhoso, né, irmãos? Glórias a Deus. Irmãos, vamos abrir então aqui em Salmos 32, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Aqui em Salmos 32 diz assim: a bem-aventurança de quem recebe o perdão, de Davi, salmo didático. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação, e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. Amém? Glória a Deus, aleluia.
Amém, glória a Deus, aleluia, que Deus abençoe a pastora Glória, em nome de Jesus. Irmãos, aqui o nosso tema de hoje é a vigilância do homem, aleluia. Você tem vigiado? E o Salmos 32 diz justamente isso, a bem-aventurança de quem recebe o perdão. Você que recebeu o perdão, eu que recebi o perdão, aleluia, nós recebemos o perdão do Senhor, então nós somos bem-aventurados. Ele tem misericórdia de nós, deu o seu Filho unigênito para morrer por nós, aleluia, e nós cremos nele. E ele diz ainda no versículo 2, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo, aleluia. Quando nós somos perdoados já do nosso pecado, nós não fazemos mais pecado, não é verdade? Não entramos numa iniquidade. Então o Senhor está falando, você é um bem-aventurado porque Ele não atribui na iniquidade e que cujo espírito não há dolo. Então, meu irmão, nós temos que nos manter assim, pediu perdão, saiu fora do pecado, seja um bem-aventurado, vigia, aleluia, vigia todo dia, todo momento, todo instante, em oração, em busca, pedindo sempre ao Senhor para que Ele venha te revestir com a armadura dEle, com o capacete de salvação, porque o inimigo ele está de redor, aleluia, está dito na Bíblia. Então, se nós dermos uma chance, uma brecha, ele vai entrar e vai bagunçar todo o nossa vida, nosso coração, nossa alma, nosso espírito, nossa família, em nome de Jesus. Então, esteja sempre pronto, aleluia. Aqui fala no versículo 5 também, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei, aleluia. Então, se você está repetindo o seu pecado, então você não oculta do Senhor, entregue nas mãos dele, aleluia, que aí o Senhor realmente vai te livrar, vai te perdoar e o nome dele será glorificado, aleluia. Vamos para a palavra do Senhor dessa noite então, 1 Tessalonicenses capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 28, nós vamos meditar na palavra do Senhor, para nós aprendermos o que é a vigiar, o que nós precisamos vigiar nesse mundo, nos dias de hoje, nos momentos ao qual o Senhor Jesus Cristo está para vir, para buscar a sua noiva. Então, o que nós temos que aprender com Paulo, que escreveu essa carta aos Tessalonicenses, para que nós possamos estar vigiando em nossas vidas, vigiando em todo momento que nós estivermos. Também passamos para as pessoas, passamos para a nossa família, para que eles venham a vigiar também em nome de Jesus. Porque a palavra do Senhor de Tessalonicenses diz assim: a vinda do Senhor é certa e repentina. Você já tem que começar a vigiar. A vinda do Senhor é certa e repentina, aleluia. Não vamos fazer que nem as viúvas lá, não, as virgens, inércias, aleluia, que não levaram o azeite para ficar a noite toda, a madrugada toda com as prudentes. As prudentes levaram a reserva, né? Então nós temos que nos preparar hoje para o dia já de amanhã, o momento de agora, porque a vinda do Senhor é certa e repentina. Quando ele fala repentina, você não sabe, é um piscar de olho. É um piscar de olho que vão acontecer as coisas. E para quem nós, crente ou não crente, não pegamos nós de surpresa, nós temos que estar pronto. Como pastor nós ficamos prontos? Todo momento, todo instante você está ligado. Você está ligado na palavra, você está ligado no Senhor, você está ligado em Deus. Você não deixa sua mente sair da presença do Senhor, aleluia. Viver é Cristo, Paulo falou, morrer é lucro. Eu não vivo mais em mim, Cristo vive em mim. Então, você está andando, está caminhando, você está pensando em Deus. Você está andando, está caminhando, você está vigiando. As setas malignas que podem vir, as perseguições que podem vir sobre a sua vida, a tua língua que pode sair alguma palavra torpe. Então, você vigia a todo momento, a todo instante. Não é que nem pessoas que ficam falando o que quer, o que não quer, do jeito que quer. Sai da igreja, sai uma tagarela lá fora, né? Faz uma reunião,
faz uma reunião com algumas amigas, com alguns amigos, e ali senta o porrete nas pessoas, né? Ali começa a falar da vida das pessoas, da vida dos outros, e não guarda os momentos da vigilância para a sua vida, para a sua família. E aí acontece as coisas que não agrada a você, você vai e com certeza, né? Com certeza vai reclamar. Reclama daquilo que já fez lá atrás, porque já participou do pecado, não prestou atenção, até inclusive inconscientemente, participou do pecado inconscientemente e não vigiou. A vigilância é constante, por isso que o nome é vigilância, né? Não é só vigiar, não, é vigilância, todo momento, todo instante você tem que vigiar. Tiago fala que é tardio para falar e pronto para ouvir. Então é melhor ouvir do que ficar falando, né? Porque muitas palavras que você fala, você pode ofender pessoas, que estão tranquilas, estão sossegadas, estão na presença do Senhor. No meu caso, ou então você que é crente, já que você carrega a palavra do Senhor na sua vida, nós ficamos até com dó dessas pessoas, né? Porque estão vazias, estão loucas, estão sem pensamento na palavra do Senhor. Vem no culto, fica 1h30, pronto, saiu daqui, acha que já está tudo certo. Não está tudo certo. É 24 horas na presença do Senhor. Então não tem como você fugir da vigilância. Não. Porque se você está dentro da igreja, se você assiste o culto, permanece na palavra, no louvor, busca a presença do Senhor, e de repente você muda, de repente você vira, né? Então, não é bem assim, não é dessa maneira que nós agimos como crente. Para ser o crente mesmo que realmente está na presença do Senhor, ele tem a vigilância 24 horas. Ele fica vigiando. Ele não para de vigiar. Ele vê ali alguma coisa que pode ser que não vai dar certo, ele se afasta. Ou ele nem passa por lá. Ou ele nem chama para ele. Então a vigilância é uma coisa que nós temos que aprender e praticar. Não é só porque quer ser engraçado para as pessoas, quer ser engraçado para alguma coisa, quer fazer graça para poder se sobressair, pessoas dar risada, pessoas fazerem isso, né? Aí muitas vezes se torna um palhaço. Então o que tem que se fazer? Vigia nas palavras que você fala palavras que edificam, porque o crente tem que falar palavras que edificam, né? E muitas vezes nós esquecemos, estamos numa roda de pessoas e começam a falar coisas e mais coisas e acaba falando coisa até demais. Agora pensa você se o mundo inteiro, porque o mundo inteiro está de cabeça para baixo mesmo nos dias de hoje, né? Se nós nos separarmos e todos começarem a agir dessa forma, é o que Jesus espera, é o que Deus espera, é o que o Espírito Santo espera de você e de mim. Apesar de saber que nós somos fracos e pecadores, né? Mas mesmo assim nós temos que vigiar, porque a vinda do Senhor é certa e repentina. Você já está esperando? Você já está pronto, esperando essa vinda dele? O problema maior está aí, ninguém está esperando. É que nem você não espera um terremoto. De repente, quando dá, mas você não preveniu nada, não fez absolutamente nada, quando dá e acabou. Aí você vai reclamar? Não tem como reclamar para Deus. Você já foi avisado. Ele diz assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. Não há mesmo necessidade, pois vós mesmos estáis inteirados, olha só, com precisão de que o dia do Senhor, que está em letra maiúscula,
vem como ladrão de noite. Isso é uma colocação para que você possa entender. Aleluia. Jesus falava muito em parábolas, e aqui realmente Paulo está falando em parábolas. Não é que ele vem à noite. Aleluia. Ele está dizendo com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Então ele está fazendo uma parábola com o ladrão que vem de noite que você não espera, né? O ladrão não vem de noite quando você não espera, o ladrão entra de noite, porque de noite é o dia das trevas, e à noite você não vai enxergar ele, você vai estar dormindo, você estava qualquer coisa assim. Se as luzes estiverem apagadas, ele vai adentrar, né? Então ele está fazendo uma parábola aqui, que é para você poder entender que ele vem de noite que nem um ladrão. Então ele pode vir repetidamente a qualquer momento, a qualquer instante. Você não espera. Muitas pessoas falam assim: ah, Jesus vai vir de noite. Não. Aleluia. E daqui dessa frase aqui nós podemos tirar muitas coisas. Que nós temos que orar de noite, nós temos que fazer vigílias, nós temos que estar pronto, né? Então, quando andarem, versículo 3, quando andarem dizendo paz é segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a quem está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Olha aí, irmãos. Por isso que eu falo para você, a vigilância é fundamental para todos nós, principalmente para o crente que conhece a palavra. É fundamental. Não podemos nos distrair de maneira nenhuma. Temos que estar revestido mesmo. Revestido. Você não sabe o que pode acontecer daqui 1 minuto, 1 segundo, uma batida do teu coração, uma falha, né? Então ele começa a apertar todos nós com a carta dele, com a palavra dele. Isso é palavra que eu estou lendo, tá? Isso aqui não está inventando, aqui quem está falando é o Espírito Santo que está revelando. Então, a necessidade de vigilância, ele vai dizer agora. Há necessidade de vigilância, né? Então, não confunda a palavra que sai do altar, para que você não comece a falar coisas abobrinha aí fora, né? Então, a palavra que está saindo do altar é diretamente da Bíblia Sagrada. E o que está sendo explicado aqui também é relacionamento da Bíblia. Então não tem como nós escaparmos, não tem como nós não entendermos. Aqui não é show, aqui é palavra, aqui é igreja. Então não é show. Quer palavra de impacto? Vai nas igrejas que faz show. Você quer pular, rodopiar, né? Falar em línguas, aí depois que acaba o som, acaba a pregação, você fica em silêncio? Quer dizer, é só no momento então que o negócio esquenta? Ou você está sempre pegando fogo no Espírito? Então, tudo isso nós temos que vigiar, né? Porque se eu estou cheio do Espírito Santo, eu dobro a obra para que eu possa fazer, né? Visito presídio, vou visitar asilos, eu vou visitar os hospitais, né? Eu vou fazer a obra, né? Eu vou dobrar roupa, eu vou entregar roupa, entregar cesta básica. Isso vigiando é sempre, né? Não é só obra, é fé e obra, como diz a palavra do Senhor. Então sem obra, a fé não quer valer nada. Sem fé também a obra não quer dizer nada. Então a necessidade de vigilância
Mas vós, irmãos, não estás em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Ele está falando para você não ficar em trevas, né? Se nós nos vigiarmos, nós acabamos ficando em trevas, né? Porque às vezes nós estamos dentro de um grupo de pessoas que não são convertidas e nós não damos a mínima importância em levar também a palavra, em falar de Jesus. E muitas vezes o que eles falam, a gente tem a recepção dessas palavras e concordamos com muitas e acabamos ficando juntos para não perder aquilo, porque você vê a pessoa todos os dias, então você não quer perder aquela amizade, aquelas coisas todas, né? Aí o que acontece? Acontece que pode apanhar você em trevas. Você nem percebe. Você vai ser apanhado em trevas. Olha o que ele está dizendo aqui, né? Portanto, vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Aleluia. Você tem que ser o sal da terra e a luz do mundo, sim. Em qualquer lugar que você estiver, a luz tem que brilhar. Entendeu? Muitos crentes aí afastados da igreja, muitos crentes que não querem saber da igreja. É o nosso dever você trazer de volta, que seja uma alma, para que você trabalhe nela. Não precisa trazer multidão. Multidão dentro de igreja dá trabalho, multidão dentro de igreja dá problema, né? Então, uma alma que você ganha, uma alma que você trabalha com ela, com certeza vai trabalhar mesmo para ela se converter, para mudar, para transformar, para andar com você. Os dias de hoje nós temos que fazer assim, nós temos que trabalhar dessa forma. É a visão do Senhor. Que seja uma alma. Jesus andava de cidade em cidade caminhando. Paulo também era missionário, andava de cidade em cidade. Eles iam pregando a palavra e ia fazendo um apelo, e assim plantava igrejas, e as igrejas cresciam. Não é assim de uma noite para o dia, nem de uma hora, não, às vezes é uma pessoa só que se convertia. Então nós temos que, e hoje, nos dias de hoje, está muito difícil conversão nas pessoas, conversão de verdade, não falsidade. Então pegar uma pessoa para converter mesmo de verdade, muitas vezes ela está com sede da palavra. Aí vem esses crentes metidos a conhecimento de palavra, tem os seus próprios pensamentos, ouve um monte de coisa aí fora, um monte de pregação que vê, então acha que é crente religioso, né? Acaba destruindo a pessoa, acaba deixando a pessoa sem o conhecimento da palavra. Sabe por quê? Porque você acha que conhece muita coisa, mas não conhece nada, né? A verdade é essa. Agora, se você vai humildemente, chama essa pessoa, começa a conversar, começa a direcionar, começa a mostrar. Você tem um tempão de crente e não consegue fazer isso. Tem um tempão na igreja, tem até cargo na igreja, mas não consegue fazer isso. Não consegue trazer uma pessoa que saiu da igreja, está zanzando pelo mundo, não consegue trazer. Mas anda junto, tem amizade. Brinca, fala um monte de piada. Você mesmo fala piada para ela. É o crente que não vigia. Não está na vigilância, não. Não está de jeito nenhum. Acha que aquilo é assim, tudo mais, vai deixar a pessoa se virando. Você acha que você também não vai ser cobrado? Vai ser cobrado, sim. Vai. Não é desse jeito. Aquele que está na igreja, dentro da igreja, tudo bem. Se ele fala os problemas dele, aí é o pastor dele que vai resolver a situação dele. É o pastor que está comendo lá dentro da igreja dele. Então, não tem necessidade de passar a mão na cabecinha dentro da igreja, não. É pregar a palavra. Aqui prega a palavra genuína, verdadeira, com a Bíblia aberta.
Você que vem aqui, traz uma Bíblia também, abre a Bíblia e acompanha a palavra do Senhor com a gente. Você vai ver que é isso aí mesmo. Não tem como fugir da palavra. Então, ele quando fala da necessidade da vigilância, dizendo que você é luz e não é trevas, versículo 6 ele diz assim: assim pois não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Aleluia. Vigiemos e sejamos sóbrios. Sabe o que é ser sóbrio? É justamente isso que eu falei. Pessoa está do teu lado e você não consegue fazer com que ela volte, porque já era da igreja, volte para a igreja. Você não consegue. Não precisa ser nessa igreja, não. Pode mandar para outra igreja, pode levar para outra igreja, pode. Assim. Não interessa a placa de igreja. O que interessa é a palavra de Deus. Então, se nós estamos trabalhando, estamos fazendo dessa forma, desse jeito, se nós estamos ao contrário do que está na palavra de Deus, nós estamos dormindo. É o que ele diz aqui. Que não durmamos como os demais, que estão tudo dormindo. Não está conseguindo. Não estou aqui falando que você deve fazer ou vai fazer. Estou falando que é a palavra. Aqui a palavra está dizendo. É o que Paulo está falando para os Tessalonicenses. Nós, porém, aqui ó. Ora, os que dormem, dormem de noite. Presta atenção. Versículo 7. Os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Mas é uma verdade isso aqui. É um relato verdadeiro que Paulo está falando. Os que dormem é de noite que dormem, e os que embriagam é de noite que se embriagam. Não é assim mesmo? É desse jeito. Nós, porém, versículo 8, nós, porém, você que é crente, né? Não você que só disse que é crente. Você que é crente, nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, né? Revestindo-nos da couraça da fé, é o que eu acabei de falar, e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. É o que o Senhor quer que todos nós pratiquemos, com vigilância todos os dias. Capacete da esperança e da salvação. E aí, irmãos? Versículo 9: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Que morreu por nós para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Quer vigiamos, quer durmamos, vivamos em reunião com Ele. Aleluia! Em união com Ele. Então, meus amados e meus queridos, é simples assim. É andar na presença do Senhor, é vigiar, é saber, porque o que Paulo está falando aqui para os Tessalonicenses, nesse versículo 10 também, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Quer dizer, que você esteja vigiando ou esteja dormindo, esteja em comunhão com o Senhor. Aleluia. Você acredita em você que você está com comunhão com o Senhor? Você demonstra isso? Você passa para as pessoas isso?
Você está se preocupando com aquele que desistiu da igreja e está perambulando por aí? E muitas vezes está do teu lado? Tem tudo isso. Por isso que nós não podemos desistir. Que a qualquer momento o Senhor envia. Aí a gente fica tanto tempo lá daquela pessoa, mas não entende por que o Senhor enviou e por que a pessoa está naquela situação. Ou tem uma amizade por interesse. Às vezes tem uma amizade por interesse. Alguma coisa por interesse, aí não consegue nem mais falar da palavra com a pessoa, não consegue mais lembrar a pessoa que precisa vir para a igreja, que tem que estar em comunhão, estar na presença. Às vezes por interesse não consegue fazer isto. Mas vamos lá, vamos ver diversos preceitos, tá? Versículo 12. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor, e vos ademoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Então, meu amado, meu querido, o trabalho que a gente faz não é em vão, né? Por isso que ele está falando aqui, ó. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Viveis em paz uns com os outros, né? Então a gente faz a obra, prega a palavra, está na igreja, arruma a igreja, prepara tudo para culto, então não sei o que, e as pessoas ainda vêm julgar, né? Muitas vezes não quer fazer absolutamente nada pela igreja, pela obra do Senhor, não quer, e aí vem atrapalhar quem está querendo fazer a obra. Isso é um perigo para quem não está entendendo, para quem não sabe que não pode atrapalhar a obra, porque a obra daquela pessoa que está fazendo, ela não é por ela não quer se aparecer, ela não quer dizer que está fazendo a obra, não, ela está fazendo porque Deus mandou. Então não interrompa, não queira julgar, não queira interromper, não queira saber quem é que está falando, deixando de falar, porque quem está falando em cima de altar de igreja, que eu aprendi já há 22 anos, é o Espírito Santo. E aí você vem julgar o Espírito Santo que está falando em cima do altar? Você precisa tomar muito cuidado, você tem que vigiar. A vigilância é uma coisa que o homem tem que ter, e a mulher também. Então, antes de falar, antes de abrir essa boquinha linda sua, essa língua aí que não para de fazer matraca, é melhor que você vigie, tardio para falar e pronto para ouvir. Ouve primeiro, para aprender, para depois falar. Se há alguma divergência, então é melhor que separa. Tem divergência no meio, porque a obra está sendo conduzida, a obra está sendo conduzida, aí tem algo que não está dando certo, está tendo divergência, é melhor que separe. Paulo mandou separar, Barnabé mandou Barnabé separar o Marcos, que andava com eles pregando a palavra, mas chegou o momento que Marcos queria ir embora, e eles precisavam ir numa outra cidade. Como o Marcos estava querendo, já não tinha ido numa outra cidade lá, tinha falhado, quando foi para essa outra cidade, Paulo falou assim: não, Marcos não vai, vai eu e você, Barnabé. Aí o Barnabé falou: se o Marcos não for,
eu também não vou, então tudo bem, não vá nenhum dos dois. Ele pegou Silas e foi embora com Silas. É assim, é bem assim a palavra. É bem assim a obra. Você quer fazer a obra, a pessoa vem interromper a obra, né? Então vai ficar para trás. Porque a obra que quem chamou é Deus, não é você. Não é você que comanda, não é você que manda, não é você que faz nada não. Se é Deus que está no negócio, que quer que você faça a obra, não tem quem te pare. Você não tem que parar. Senão você vai sofrer as consequências. É isso que você tem que entender e amadurecer. Você não está tomando mais leite como crentinho. Você já amadureceu. Então, se você já amadureceu, você deve entender que se está executando uma obra de Deus, é Deus que está mandando, é Deus que está falando, é Deus que está no negócio. Se a casa que está se falando é a casa de Deus, então tem que vigiar, ficar na vigilância, acatar, como ele está falando aqui, acatar e ficar em silêncio, porque é a superior que está falando. É o Todo-Poderoso. Não brinca com essas coisas, que você se dá mal. Você que está nos assistindo também, por favor. Quero continuar aqui. Para nós vivermos em paz um com o outro, aleluia, vai ter sempre um superior a você. E você está me entendendo? É que nem Moisés, ele levantou Moisés não queria ir, e ele ofereceu Arão, o irmão dele, porque ele era gago, tinha a língua pesada. Ele falou: Senhor, eu agradeço, Senhor, mas leva Arão, que fala direitinho, é inteligente, então não sei o quê. Moisés, Deus só falou assim: Moisés, é você que vai, e o teu irmão vai junto com você. Agora com você eu falo cara a cara, agora com o teu irmão você vai falar com ele. Então você tem que ficar na retaguarda, você tem que ficar onde Deus te colocou. Não queira se igualar com quem Deus chamou, com quem Deus está colocando no altar. Não queira se igualar. Esses crentes de mimimi, é porque não me chamou, porque não vou sentar, porque não tive oportunidade de sentar no altar. Irmão ou irmã, fica na tua, vai chegar seu tempo. Não queira atropelar a obra de Deus, porque você não vai se dar bem. Presta atenção no que eu estou te falando. Se não está satisfeito, se não está feliz, faz como os outros. Vai embora da igreja, vai para outra igreja, vai para algum lugar que você se sinta bem, que você queira fazer do teu jeito. Agora não venha atropelar quem foi chamado, quem foi escolhido por Deus para fazer a obra de Deus, porque você já não tem interesse nenhum mais também. Mas para atrapalhar você é pronto para atrapalhar, mas pronto para fazer alguma coisa não faz mais, né? Não é assim que você está na sua igreja? Não é assim que você está pensando? Que você deveria estar no lugar daquele lá? Quer se igualar por quê? Quer fazer desse jeito por quê? Então, ele nos ensina muito bem aqui, para que nós venhamos viver em paz e com outros, em paz com os outros, mas se coloca no teu lugar. Se o irmão foi levantado lá para pregar a palavra, se o irmão foi levantado lá para fazer a obra, se você não quer ajudar, também não atrapalha, né? Então, olha, está assim, ó, versículo 14: exortamos-vos também, irmãos, a que demosteis
insubmissos, consolais os desanimados, amparais os fracos e sejais longânimos para com todos. Você está entendendo? Quando você exorta, né, os irmãos, e muitas vezes é na palavra, a pessoa não aceita. Não aceita aquela exortação. Porque a palavra, ela é espada. Ela, quando pega, ela constrange, transforma e muda. O crente nos dias de hoje não aceita. Ele não quer ser chamado a atenção. Ele não quer ser exortado. Ele quer ser exortado com amor. Tem que passar a mão na cabecinha, tem que abraçar, tem que pensar o que vai falar. Não, aqui não. Aqui fala o que está na palavra e ainda com uma retada de Jeová na cabeça. Que é para ou converte ou desconverte. Não é assim. Então, não adianta vir com a pregação coach, dizendo que Jesus te ama, que você não tem problema, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Não, de maneira nenhuma. Você tem que estar apto na palavra do Senhor, tem que estar apto na obra. Você tem que fazer como merece. Não você, mas Jesus. Jesus que merece. Então, ele está falando, exortávamos também, irmãos, que demonstreis os submissos, consolais. O submisso, a pessoa tem que ser submisso. Insubmissos. Aqueles que não querem ser submissos. Não aceita nada que está sendo feito na igreja. Então, nós temos que consolar eles, os desanimados, né? Quantas pessoas não andam com você e está desanimado de vir na igreja? Então, está na hora de começar a pensar. Ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Aleluia. Mas falar a verdade não dói, só que ela constrange, ela mexe, ela derruba os seus... Ela começa a entrar lá dentro assim, tirar aquelas arestas, sabe? Aqueles pensamentos que você tem, comportamento que você tem, que você não quer perder, não quer tirar. Então ela vem para poder arrancar, remover, mas você não aceita, né? Mas um dia você tem que aceitar. Um dia tem que mudar. Versículo 15: evitai que alguém retribua ao outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito. Muita gente está apagando o espírito. Está enfraquecendo. Está deixando a obra de lado, deixando a igreja de lado e se enfiando nesse mundo aí. O sistema está nos enforcando, né? Então ele fala assim: não apagueis o espírito. O espírito é letra maiúscula, é o Espírito Santo. Esse que é o Consolador que faz morada em você. Não desprezeis as profecias. Não desprezeis as profecias. Às vezes pode ser uma profetada, mas se é uma profecia, você fala: se for de Deus eu recebo. Eu sempre falei isso com minhas profecias que eu recebi. Se for de Deus eu recebo. Se não for, afasta de mim. Porque muitas vezes você vai receber uma profetada, mas para você não ficar naquela esperança, você deixa na mão de Deus. Aleluia. Julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstendei-vos de toda forma de mal. Então, tudo que for mal, você
deixa de lado, sai, só isso. Julgai todas as coisas, retende o que é bom, né? Então, a palavra é poderosa, irmão. A palavra já vem que é para mudar mesmo, para transformar, para que nós venhamos a ficar na vigilância, assim como Abacuque. Depois nós vamos ler Abacuque também, em nome de Jesus. Aí aqui ele já dá o voto do apóstolo. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Amém? Até aqui, irmãos, palavra dessa poderosa, uma carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, e aqui ele já mostra tudo o que nós temos que vigiar. Estamos em vigilância. Saudação final e a bênção. Irmão, orai por nós. Saudai todos os irmãos com ósculo santo. Conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Eu gostei desse aqui. Conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. Então, pois 2000 anos, escrito a Bíblia, nós estamos lendo aqui no Japão, para todos os irmãos, inclusive para você. Você está me entendendo? Que maravilha! Como a palavra, até ela lida, ela já é uma pregação, já é uma exortação, já é uma transformação, já é uma mudança em nossas vidas. É o que eu falo, quando prega a palavra em cima do altar, e você está na igreja, vê o que o Espírito Santo quer revelar para você. Não fica só ouvindo a palavra, entra do lado, entra do outro, e fica por isso mesmo. Não, ouve a palavra e vê o que o Espírito Santo tem de revelação para você. É por isso que a gente vai na igreja ouvir a palavra do Senhor, para que Ele possa ensinar, mostrar, ver o que nós estamos fazendo de errado ou certo, e haver uma mudança. Aceite você ou não aceite, eu vou continuar pregando, tá? Até o resto da minha vida. Esse é o meu chamado. Então, eu me sinto feliz pregando. Se eu pudesse, irmão, eu pregava todos os dias, que nem eu estava no outro ministério, de segunda a domingo, todos os dias, a igreja estava aberta. Mas lá eu tinha uma renda pastoral, tinha um salário pastoral. Mas como agora não tem que trabalhar aqui e a gente fazer a obra dessa forma. Então eu prego quinta-feira, sábado e domingo. Mas se eu tiver oportunidade, eu vou pregar mais dias. Entendeu? Então é assim que funciona. Quando você tem um chamado para pregar a palavra, você vai fazer do jeito que você vai pregar a palavra, nem que for na praça, você vai pregar de qualquer forma. Abacuque, abre lá em Abacuque, nós vamos ler aqui a respeito da vigia, da vigia dele. Aleluia. Abacuque deixa eu ver. São 3 capítulos só, Abacuque. Abacuque são 3 capítulos só. Mas é um profeta até que poderoso, né? Até que Deus levantou e ele fez uma oração que muitos pregadores, assim como eu, que você nunca deve fazer. Ele diz assim, a intercessão do profeta, lá em Abacuque: não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, o meu santo? Ele já chegou assim, mais ou menos colocando já Deus na parede. Não morreremos, ó Senhor, para executar juízo.
puseste aquele povo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, e fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal e a opressão, não podes contemplar, porque toleras os que procedem perfidamente, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Por que faz os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não tem quem os governe? A todos levanta o inimigo com o anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredura. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredura, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso esvaziando as suas redes e matando sem piedade os povos? Então ele colocou praticamente Deus na parede. Ele fez uma oração, intercessão dele, colocando Deus na parede, perguntando: que bagunça é essa que está acontecendo? Que esses homens, o Senhor não faz nada, não elimina, eles vão pecando, vão fazendo, vão enchendo as suas contas bancárias, vão andando só com carrões e tudo, tendo uma série de casas, sendo rico, enriquecendo com a tua obra, e o Senhor não faz nada? Tem suas gorduras, que ele quis ter suas gorduras, ter seu churrasco, tem sua carne, tem suas comidas, e muitos não têm. Aí o Senhor, no capítulo 2, ele dá a resposta a ele. Ele dá a resposta a ele porque ele percebeu que ele não estava vigiando. A vigilância dele estava fraca. A vigilância dele estava para pôr a culpa no Deus Todo-Poderoso, colocar na parede. A vigilância dele não estava comum para um profeta. Então a resposta do Senhor é simples e comum e direta: por-me-ei na minha torre de vigia, coloque-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Foi uma queixa que ele fez, só que Deus disse a ele: sobe na torre de vigia. Eu quero ter um particular com você. É assim que muitos de nós temos que nos movimentar e ter um particular com Deus. Quando nós estamos em dúvida se não vai acontecer nada, o que está escrito na Bíblia Sagrada, se eu estou fazendo a obra e não está acontecendo nada, se eu estou ajudando as pessoas e nada vai acontecer, se eu estou investindo na igreja e nada vai acontecer, se eu sou dizimista e ofertante fiel, mas nada está acontecendo, só estou me afundando cada vez mais, se eu estou perdendo minhas coisas materiais. Se nós olharmos para Jó, Jó era riquíssimo, perdeu tudo e ainda pegou uma lepra, perdeu até sua família, mas demorou um tempo, ele crendo, adorando, ele disse: Deus tirou, mas Deus também vai dar.
E se você ler em Jó capítulo 42, que já é no final, ele está dizendo, porque ele recebeu tudo em dobro o que ele perdeu, inclusive a família. Ele disse: antes eu só ouvia falar do Senhor, mas agora eu te conheço. Então o Abacuque, da mesma forma que Deus o levou para a torre de vigia, a qual que você também deve ir, quando você está com dúvida do que você vai fazer, o que você precisa fazer, qual o seu chamado, o que você deve fazer para a obra de Deus, para fazer a vontade do Senhor. Então ele chama para a torre de vigia, e ele fica lá esperando para que Deus dê a resposta para as suas queixas. O Senhor me respondeu, versículo 2, e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espere-o, porque certamente virá e não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá para a sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tão pouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara. Como o sepulcro, e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Aleluia! É o que nós falamos a respeito da vigilância. Aleluia! A respeito, inclusive, inclusive da ganância, da boca que escancara, da permanência arrogante. Todas essas coisas nós estamos vendo muito nos dias de hoje. Mas ele fala: eis o soberbo. Soberbo também, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Amém? Então, o que ele recebeu de resposta? Ele precisou ir lá na torre de vigia. Ele precisou ter um particular com Deus. Ele teve que subir na torre de vigia, porque a torre de vigia é uma torre. Ele subiu para enxergar lá do alto o que estava acontecendo. Muitas vezes nós temos que ir em lugares onde Deus criou, que existe uma imensidão, para você ver a liberdade que você tem para enxergar, para ver, para adorar, para agradecer a Deus. Se nós ficarmos fechados só em quatro paredes, dentro dos nossos carros, dentro do nosso trabalho, ficar só fechado ali, nós não conseguimos enxergar isso. Temos que subir na torre de vigia. Não tenha medo. Deus vai guardar você, mas não perca tempo. É você, é o particular do crente. É você com Deus que tem que fazer isso. Ainda mais você que tem cargo dentro da igreja. Aí você tem que dobrar a vigia, né? Porque o diabo não está contente não. Você pegou esse cargo aí, ele está contente não. Ele quer simplesmente destruir você. Enquanto você está sentadinho ali, você é membro, você ainda está tomando leitinho, você ainda está ali, só vem na igreja, assiste o culto, pois sai, vai ver lá as coisas do mundo lá, da sua maneira, do teu jeito, né? Não tem problema. O diabo fica tranquilo, de vez em quando ele joga uma setinha lá, te derruba um pouco, tira um pouco das coisas que você tem, ele vai fazendo assim, né? Ele não se preocupa com você. Agora você que tem cargo, tem responsabilidade para ganhar almas, aleluia, para ajudar as pessoas, abraçar as pessoas, você que tem que se prepara.
vai para a torre de vigia, porque o chicote vai estar lá, ele vai pegar você. Então é necessário que você vigie. A pregação de hoje é a vigilância do homem. Então vigia. Abacuque vigiou na torre e se deu bem. Então todos nós, e depois no capítulo 3 aqui tem a oração de Abacuque. Depois, se você quiser ler, essa oração também é uma bênção. A oração que ele fez depois que ele subiu no torre de vigia. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Nós já passamos 1 minuto, mas glória a Deus por isso. É bom nós falarmos da palavra, é bom nós aprendermos a palavra, é bom nós vivemos a palavra do Senhor. Não importa quem está pregando, o que importa é a palavra adentrada dentro de você com a revelação do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Vamos orar e agradecer ao Senhor por esse culto, por essa palavra. Pai querido, Pai de poder e glória, Pai de maravilha, te agradecemos, meu Deus, por essa oportunidade de nós estarmos pregando mais uma vez esse sábado aqui no Japão, nessa noite, Senhor, maravilhosa, tremenda, aonde, Senhor, meu Deus, o Senhor falou ao nosso coração, onde o Espírito Santo revelou a palavra para que nós venhamos a pregar, para que essas vidas que vão nos assistir, vão nos acompanhar, seja tocada pelo poder do Senhor, seja tocada pela Tua palavra, haja uma transformação, Senhor, meu Deus, haja uma vontade, um desejo de subir na torre de vigia, ter um particular com o Senhor, uma mudança e uma transformação em suas vidas, Senhor, meu Deus, que todos eles possam se converter, todos eles possam aceitar o Senhor Jesus como único e salvador de suas vidas, e possa viver uma vida com o Senhor Jesus, Senhor. É em nome de Jesus que nós te pedimos por essas vidas, que o Senhor venha abençoar suas famílias, venha abençoar seus caminhos, venha abençoar suas vidas, as suas igrejas, venha abençoar, Senhor meu Deus, aonde eles estiverem, de onde eles estão assistindo, todos os países que estão nos assistindo, estão nos acompanhando, que o Senhor possa estender as mãos, abençoando, protegendo a cada vida, Senhor. Meu Deus, que essas vidas possam receber a palavra do Senhor e serem transformados pela palavra poderosa do Senhor, em nome de Jesus, Pai. Meu Deus, nós já repreendemos todo o mal, toda a maldição, repreendemos toda a seta maligna, repreendemos, meu Pai, toda a ação do inimigo, repreendemos sobre essas vidas, sobre essas famílias, sobre essas casas, sobre os teus filhos, sobre os jovens, sobre as crianças, sobre os velhos, Senhor. Pedimos ao Senhor que o Senhor estende as mãos para que venha abençoar essas vidas e proteger essas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Toca nessa nação japonesa, Senhor, para que eles venham abrir o coração à palavra do Senhor, para que eles venham abrir, meu Pai, meu Deus, e reconhecer o Senhor Jesus como o único salvador de suas vidas, que eles venham se render ao Senhor, e o avivamento do Espírito Santo venha sobre as 47 províncias, 3 ilhas aqui no Japão, Senhor. Meu Deus, e vidas venham se entregar, vidas venham se prostrar perante o Senhor, se arrependendo dos seus pecados e fazendo a Tua vontade e o Teu querer, Senhor. Levanta um exército aqui, Senhor, meu Deus, para levar a palavra para esse povo. Meu Deus, que esse povo venha receber, venha ser transformado e curados e liberto pelo poder do Senhor. É em nome de Jesus que nós te pedimos, Senhor, e já te agradecemos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos ministrar a bênção apostólica. Vamos ficar de pé. Você que está nos assistindo também, fica de pé. Em nome de Jesus Cristo, levanta tuas mãos. A graça do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, o amor de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, nosso Papai, aleluia, a majestade, a grandeza e o poder, e a comunhão do Senhor Espírito Santo, nosso Consolador, que esteja com vós e com a sua família. Toda a igreja diz amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Até amanhã às 10h30 da manhã, com mais uma palavra poderosa do nosso Deus, para que venha tocar na sua vida e na sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, nosso convidado especial, em nome de Jesus, que você tenha uma noite de bênçãos aqui no Japão, e um dia maravilhoso aí no Brasil, e uma tarde tremenda e abençoada aí na África, em Moçambique. Deus abençoe, um beijo no coração, até amanhã.